Guerras não declaradas se tornaram algo comum. É trágico, mas o nosso governo pratica guerras preventivas, que na verdade são atos de agressão, sem que o povo americano reclame. Infelizmente, a gente se acostumou a viver com o uso ilegítimo da força por parte do governo. Para construir uma sociedade realmente livre, é essencial entender e rejeitar a ideia de iniciar o uso da força. E se às vezes, para amar o seu país, fosse preciso mudar ou até abolir o governo? E se Jefferson estivesse certo? E se o melhor governo fosse aquele que menos governa? E se fosse perigoso ter razão quando o governo está errado? E se fosse melhor morrer lutando pela liberdade do que viver como escravo? E se a hora mais perigosa para a liberdade fosse agora? Oi, pessoal. Aqui é o juiz Andrew Napolitano, do Judging Freedom. Hoje é quinta-feira, 18 de junho de 2026. Max Blumenthal está com a gente agora. Max, é sempre um prazer. Obrigado, meu caro amigo. Como é que uma rendição incondicional acabou virando um cessar-fogo que os iranianos estão comemorando? Bom, nem todo mundo no Irã está realmente comemorando. Há cautela em relação a esse acordo. As pessoas estão sendo cuidadosas com ele. Mas uma coisa é clara, o Irã venceu. E eu disse isso há várias semanas. O Irã venceu já na primeira semana. Foi uma grande vitória estratégica para o Irã. É uma derrota do Império Americano como nunca vimos antes, talvez em todo o período pós-guerra. Talvez até uma derrota mais grave que o Vietnã. But o impacto tem vários sim. E esse não tem que ser. E eu acho que esse momento mostra, independentemente de como o memorando de entendimento vai se desenrolar, e independentemente de Israel conseguir ou não enfraquecer a firmeza de Trump e a disposição dele de fazer cumprir esse acordo, que estamos diante de um ponto de virada histórico. Um momento em que o establishment americano está sendo forçado a encarar a falta de lógica da própria lógica sionista, a mesma que levou Donald Trump a iniciar essa guerra. Essa guerra se baseou inteiramente na ideia sionista de que os Estados Unidos tinham um compromisso absoluto de defender a profundidade estratégica de Israel e, na prática, de sustentar todo o sistema de supremacia étnica que garante o futuro do chamado Estado judeu. E isso significou que os Estados Unidos se viram num atoleiro estratégico e político, no qual eles mesmos se colocaram, fora do campo das relações internacionais normais, porque estavam seguindo uma lógica sionista. A lógica sionista, como eu disse, se baseia na ideia de um chamado Estado judeu existir numa região onde a maioria das pessoas não é judia. E essa vantagem demográfica dos israelenses judeus precisa ser garantida por meio de engenharia violenta e guerra constante. Essa lógica também depende totalmente da ligação direta com a autoridade gentia em Washington, o que significa que o lobby israelense precisa continuar sendo capaz de manipular, chantagear e subornar as potências gentias em Washington e em todos os Estados Unidos. A capacidade dele de chantagear e subornar foi reduzida por esse memorando de entendimento e pelo que o Trump disse sobre isso. É por isso que a gente está ouvindo esses comentários do J.D. Vance. Dá para ver no vídeo quando ele usa o termo realidade, que na minha opinião é o mais importante agora. Porque chegamos a um ponto em que a contradição entre a lógica sionista e a realidade, sendo realidade uma forma de se referir às relações internacionais normais, simplesmente explodiu. E é por isso que esse momento é um ponto de virada histórico. A administração atual, que esteve mais sob o controle de Benjamin Netanyahu e do partido Likud do que qualquer outra na história dos Estados Unidos,
todas, em maior ou menor grau, influenciadas por Israel, agora está encarando a dura e fria realidade de que a gente sempre falou aqui. Israel não pode se dar ao luxo de perder a autoridade gentia em Washington com esse tipo de comportamento que afasta aliados, porque não é um Estado normal. Isso é um anacronismo. E os Estados Unidos não podem mais seguir a lógica sionista que orienta Israel, porque acabarão sendo arrastados para um estado de guerra permanente, enfrentando uma crise de munições. O país não vai conseguir manter seu império, nem talvez defender suas regiões próximas, por causa de um possível colapso econômico. A presidência de Donald Trump está em perigo. E para tentar restaurar o governo dele e evitar perdas catastróficas nas eleições de meio de mandato, ele teve que desafiar essa lógica sionista. E é justamente essa lógica sionista que está levando Israel a se tornar, como J.D. Vance disse hoje, a nação mais odiada do mundo, que só tem um líder que ainda demonstra simpatia por ela, Donald Trump, e que já não pode mais se dar ao luxo de afastá-lo. Essa percepção da realidade vai ficar ainda mais evidente dentro do Partido Democrata, onde a base de eleitores é totalmente contra enviar bilhões de dólares em ajuda e armamentos para Israel. Então, mais uma vez, a gente está num ponto de virada histórico, independentemente de esse memorando de entendimento se manter ou não. E eu diria também que a verdade é que o Irã se preparou para esse ataque com inteligência e com uma compreensão clara dos limites do poder dos Estados Unidos. O poder militar americano chegou ao seu limite no Estreito de Hormuz. Aqui está o vice-presidente Vance. Enquanto o presidente está voltando da França, o vice-presidente Vance fez uma coletiva de imprensa na sala de imprensa da Casa Branca. Aqui estão os comentários de que o Max estava falando. Quando voltarmos desses comentários, eu vou te perguntar, Max, quem nos Estados Unidos está atacando esse acordo? Porque o vice-presidente Vance está falando sobre o gabinete de Netanyahu. Chris, pode seguir. Obrigado, senhor. Jordan Conradson, do Gateway Pundit. Eu quero falar sobre a questão do Líbano. Claro, saiu uma reportagem no Axios dizendo que Netanyahu está furioso com isso. Israel não se sente obrigado pelo memorando de entendimento no que diz respeito ao Líbano. O senhor mencionou sua frustração com Israel atacando em Beirute, atingindo prédios residenciais. Se isso continuar, isso pode acabar com o acordo? E qual seria a resposta dos Estados Unidos diante de uma guerra mais ampla no Líbano, envolvendo Israel e o Hezbollah? Olha, eu não quero entrar em hipóteses que possam afundar o acordo, porque eu acho que a expectativa do presidente é que todos os nossos amigos, os israelenses, os árabes da região, trabalhem juntos para levar esse acordo até o fim. Agora, eu vi a matéria do Axios dizendo que o Netanyahu está furioso. Isso não reflete as conversas que eu tive com ele, mas talvez ele esteja dizendo outra coisa para alguém que não disse para mim. O que eu posso dizer, e isso realmente me incomoda, é que tem gente dentro do gabinete do Bibi que saiu publicamente para atacar o acordo. E, em alguns casos, atacou de forma bem pessoal o presidente dos Estados Unidos. E acho que a minha mensagem para ele seria dupla. Primeiro, Donald J. Trump é o único chefe de Estado no mundo inteiro que, neste momento, demonstra simpatia pela nação de Israel. E ele, por acaso, é o chefe de Estado da maior potência do mundo. Se eu fizesse parte do gabinete do governo israelense, talvez eu não estivesse atacando o único aliado poderoso que ainda tenho em todo o planeta. E a segunda mensagem que eu deixaria para alguns desses ministros, o Bibi, com justiça, não seguiu por esse caminho. Mas para alguns desses membros do gabinete em Israel que estão atacando o presidente dos Estados Unidos, o que eu diria é o seguinte: nos últimos 3 meses, 2/3 das armas defensivas que protegeram o seu país foram construídas por mãos americanas e pagas com o dinheiro dos contribuintes americanos. O problema de Israel não é Donald J. Trump.
E qualquer pessoa em Israel que ache que o maior problema do país é o presidente dos Estados Unidos precisa acordar e encarar a realidade da situação em que o país se encontra. Muito obrigado a todos. Profound. Well, J.D. Vance is putting forward the reality. Olha, o J.D. Vance está apresentando a realidade sob a ótica de Washington, que é uma perspectiva que a gente quase nunca ouve do governo Trump. Até agora, o governo vinha defendendo, em grande parte, uma lógica sionista e escondendo a realidade das relações internacionais normais. Com esses comentários, o J.D. Vance expôs o absurdo da relação especial entre os Estados Unidos e Israel, ao destacar que Israel depende, diferente de praticamente qualquer outro estado que eu consiga lembrar na história, talvez algo como Ulster na Irlanda ou algo parecido, de apoio, de financiamento e de manipulação política por parte de um grupo minoritário em outro país. Na verdade, de uma minoria dentro de uma minoria. Actually, the minority of a minority group. It's a small minority of Jewish. É uma pequena minoria de judeus americanos que tem bancado o dinheiro para basicamente subornar o Donald Trump e forçá-lo a entrar nessa guerra. E Israel não pode continuar nesse caminho de atacar o Donald Trump e mandar seus representantes dentro do Partido Republicano, os Mark Levin, os Mark Dubowitz, os Mark Thyssen, todos esses Marks, contra o Donald Trump, sem acabar afastando o próprio Trump. Ele é uma figura muito imprevisível, tem um temperamento forte e é bastante vingativo. Então, o J.D. Vance está ameaçando eles com isso. Mas a contradição é que a lógica sionista não corresponde a essa realidade. Segundo essa lógica, Israel não pode permitir que o Irã tenha nem mísseis balísticos, muito menos capacidade de desenvolver armas nucleares. Isso poderia ameaçar a vantagem demográfica de Israel, provocando, por exemplo, uma fuga de cérebros. Membros da elite Ashkenazi poderiam buscar residência na Alemanha, ou se mudar para o Chipre, ou para outro país, caso o Irã consolide seu poder na região e acabe forçando Israel a algum tipo de negociação. Se o Irã conseguir libertar o sul do Líbano, Israel perde essa chamada zona de segurança, ou zona de morte, que acredita precisar manter. E aí, o que pode acontecer na Cisjordânia, onde Israel busca seu Lebensraum para a classe dos colonos? O que acontece se as facções de resistência na Cisjordânia tiverem acesso aos drones FPV que o Hezbollah vem usando com tanto sucesso? Essa é a lógica sionista que está batendo de frente com a dura realidade do poder americano que o J.D. Vance está apresentando. Porque o Donald Trump e o Marco Rubio estão com medo, na verdade, de ir lá e fazer essas declarações agora. Então, esse é um momento muito bom para o J.D. Vance. E só mais um ponto rápido. Repare como ele está atacando o Itamar Ben-Gvir e o Bezalel Smotrich, que são os malucos da coalizão do Netanyahu. Eu acho que ele recebeu instruções para não atacar o Netanyahu diretamente, mas todos os ataques estão sendo direcionados por ele. O Netanyahu soltou os cães em cima do Donald Trump. E agora os Marks, o Mark Levin, o Mark Dubowitz, estão todos expostos, porque não tem mais ninguém no movimento MAGA que esteja do lado deles, por causa da lealdade ao presidente. Quais grupos nos Estados Unidos vão fazer de tudo para minar ou sabotar esse acordo? Bom, eu mencionei os Israel Firsters, como a Fundação para a Defesa das Democracias, ou, como eu costumo dizer, a destruição da democracia, que na verdade é uma frente israelense em Washington, liderada por Mark Dubowitz. Ele foi responsável por todas as previsões falsas, todas as ideias ruins, todas as ações desastrosas que impuseram a lógica sionista ao governo Trump. Basicamente, foram eles que escreveram o plano para essa guerra, até o bloqueio naval, que acabou de ser suspenso contra o Irã. Agora, eles estão expostos, e todo mundo pode ver que essa foi uma guerra baseada na lógica sionista, que causou um enorme prejuízo econômico, algo que ainda vai se desenrolar por um ano, ou talvez por vários anos. E as únicas pessoas que ainda querem mais guerra são basicamente aquelas compradas por Israel ou que são ideólogas de Israel.
willing to see more killing. E eles estão dispostos a ver mais crianças sendo mortas em escolas, mais destruição de prédios, destruição de usinas de energia, sem alcançar nenhum objetivo militar. Estão dispostos a aceitar toda essa destruição econômica global, que já causou revoltas por comida na Ásia, tudo por causa desse pequeno estado de apartheid. Então, eles estão totalmente isolados agora. Na medida em que o J.D. Vance aparece por aí fazendo declarações básicas, baseadas na realidade, eles ficam ainda mais isolados. Mas aí existe outra facção, juiz, que tem sido consistentemente uma das mais repulsivas e insidiosas da vida política americana. É o Partido Democrata. E a liderança de política externa do Partido Democrata, Susan Rice, Adam Schiff, o Shifty Schiff, que foi o principal rosto e voz da farsa da suposta conspiração com a Rússia, está atacando Donald Trump. Então, o Chris Murphy, do Comitê de Relações Exteriores do Senado, apoia isso, o que eles chamam de um documento incondicional de rendição. E sim, eles têm razão ao dizer que essa guerra foi um grande revés para o poder dos Estados Unidos, que o Estreito de Hormuz já estava aberto antes dessa guerra começar, e que os Estados Unidos, na verdade, perderam terreno estratégico em relação ao Irã. O Irã está mais forte agora, depois dessa guerra. Mas onde eles se enganam é, primeiro, em achar que o Irã é inimigo dos Estados Unidos. O Irã é inimigo de Israel. E na medida em que os Estados Unidos e Israel estão ligados um ao outro, ele acaba sendo visto como inimigo dos Estados Unidos. Mas essa não é a realidade em que a gente precisa viver. O Irã é um país que negociaria de boa e trocaria benefícios econômicos com os Estados Unidos se a gente simplesmente aceitasse a República Islâmica como ela é e deixasse que ela se reformasse por dentro, em vez de impor mudança de regime, tumultos, agentes do caos e sanções. E outra coisa que eles não entendem é que nunca apresentaram uma ideia melhor do que o JATPOA. Os democratas, no governo Biden, depois que Trump destruiu o acordo, adotaram uma política de não negociar, evitando qualquer tipo de acordo com o Irã e intensificando as sanções. Depois, a partir de 7 de outubro, pelo qual o governo Biden tem grande responsabilidade, porque deixou Gaza definhar sob cerco, Biden, Blinken e Sullivan, esses ideólogos sionistas medíocres, destruíram qualquer chance de um cessar-fogo em Gaza para poder escalar o conflito no Líbano. E seguiram a lógica sionista no Líbano, com a fantasia de que derrotariam o Hezbollah e trariam o país para um tipo de acordo de normalização. Deixa eu te fazer algumas perguntas sobre o Líbano. O Trump sabia do que estava falando quando sugeriu que a Al-Qaeda na Síria lutaria contra o Hezbollah em nome de Israel? Acho que sim, mas deixa eu só fazer um ponto sobre os democratas. Biden, Blinken e Sullivan prepararam o terreno para a Operação Espadas de Ferro ao romperem os cessar-fogos em Gaza e incentivarem Israel a escalar o conflito no Líbano, o que acabou abrindo caminho para essa guerra. E o Amos Hochstein, que era o enviado do Biden para o Líbano, disse isso claramente numa entrevista, acho que faz uns 2 meses, para a CNN, que eles também estavam planejando atacar o Irã. O único problema deles foi na execução. Então os democratas não são confiáveis como críticos desse memorando de entendimento. E você mencionou a Síria. Não teria havido mudança de regime lá se não fosse o apoio fervoroso à guerra suja na Síria, tanto do governo Obama quanto do governo Biden. Na verdade, houve pessoas dentro do governo Trump que tentaram acabar com o apoio dos Estados Unidos a esses grupos ligados à Al-Qaeda, que agora estão no poder em Damasco. Só que agora o Trump está totalmente alinhado com Ahmad al-Sharaa, o presidente que antes era conhecido como Abu Muhammad al-Jolani, que chegou a ser preso em Camp Bucca, quando fazia parte da Al-Qaeda na Mesopotâmia, no Iraque. O Trump levou ele para a Casa Branca e praticamente o perfumou, com a marca Trump. Parece até que eles podem se encontrar na próxima cúpula da OTAN, em Ankara, na Turquia. E o Trump chegou a propor que o ex-líder da Al-Qaeda na Síria e ex-vice-fundador do Estado Islâmico
substituísse Israel como principal aliado dos Estados Unidos contra o Hezbollah. É uma ideia absurda. A Síria não tem condições para isso. O exército deles provavelmente perderia. Would probably lose. Al-Qaeda already lost against Hezbollah. A Al-Qaeda já perdeu uma vez para Hezbollah na Síria e provavelmente perderia de novo. Mas isso mostra o quão fantasiosas são as ideias do governo Trump sobre o Líbano. Porque o que realmente está acontecendo no Líbano é uma campanha de limpeza étnica por parte de Israel, onde o exército israelense recebeu ordens explícitas para não permitir que xiitas, que são cidadãos libaneses, voltem para suas casas no sul. Eles estão matando dezenas de civis por dia e os Estados Unidos não estão fazendo nada a respeito, enquanto Trump quer aplicar um memorando de entendimento que inclui o Líbano. Então, o Líbano vai ser a principal alavanca para Israel desfazer esse memorando. E já passou da hora de o governo Trump começar a levar isso a sério. E isso começa permitindo que os cidadãos libaneses voltem para suas casas e não sejam vítimas de limpeza étnica por parte de Israel. Uau! Então, o Mark Levin e o Ben Shapiro estão perdendo a cabeça, e alguns republicanos neoconservadores também. Eu quero mudar um pouco de assunto. O que aconteceu com a Turning Point nos dias seguintes ao assassinato do Charlie Kirk? Olha, eu acabei de publicar um artigo sobre uma história que eu achei enorme, mas que praticamente ninguém tinha escrito ou falado sobre, nem mesmo na mídia alternativa, apesar de já ter sido muito comentada nas redes sociais. A questão é que o programa do Charlie Kirk agora é distribuído por um agente estrangeiro de Israel, e esse acordo foi fechado 8 dias depois que ele foi morto. Agora eu não estou dizendo que esse acordo é uma prova de que Israel o matou. Eu não tenho nenhuma evidência disso. Mas isso diz muito sobre o ambiente político em que a gente está e sobre o que aconteceu com o movimento MAGA, especialmente depois que o Charlie Kirk foi morto. A Salem Media distribui o programa Charlie Kirk Show desde 2020. A empresa foi contratada em um dos maiores acordos de lobby da história, envolvendo um agente estrangeiro, provavelmente o maior, junto com Brad Parscale, que foi chefe de campanha de Donald Trump, e a empresa dele, a Clock Tower X. O Ministério das Relações Exteriores de Israel contratou esse grupo para comprar influenciadores, alcançar a geração Z, atingir o público conservador e fortalecer o apoio ao sionismo cristão nos Estados Unidos, usando geofencing em igrejas. O Brad é realmente registrado do governo de Israel? Não. Então, um agente estrangeiro oficialmente registrado pelo governo de Israel, Brad Parscale, virou diretor de estratégia da Salem Media, que é a empresa responsável por distribuir o programa do Charlie Kirk. Será que o Charlie Kirk teria apoiado esse acordo? De jeito nenhum. Pelas declarações públicas dele, dava para ver que ele estava sofrendo com toda a pressão dos lobistas de Israel, dizendo algo como, olha, eu apoio o meu país, não Israel. Ele disse isso no dia 8 de agosto de 2025, mais ou menos um mês antes de morrer, no programa da Megyn Kelly. Na ocasião, chamou o Lindsey Graham de patologicamente insano por querer atacar o Irã. Talvez não fosse bem assim. Mas agora o Charlie Kirk morreu. E com a morte precoce dele, a TPUSA acabou voltando a seguir a agenda israelense. A Erica Kirk, que assumiu como nova CEO no lugar do Charlie, afirmou num constrangedor encontro público com a Bari Weiss, que se descreve como uma fanática sionista, transmitido pela CBS, recém-comprada pelo bilionário pró-Israel David Ellison, que ela e o Charlie sempre apoiaram Israel porque estiveram lá e viram a Bíblia ganhar vida em Technicolor. E como alguém poderia não gostar de um Estado como Israel, que não refletia as opiniões do Charlie Kirk? Perguntaram para ela o que o Charlie Kirk acharia da guerra no Irã. E ela respondeu, bom, a gente não sabe o que ele pensaria. E olha, eu queria que ele estivesse aqui.
E os antigos colegas dele na Tepusa chegaram a divulgar um vídeo 4 dias depois que o Trump lançou a Operação Fúria Épica. Um vídeo antigo do Charlie Kirk, o velho Charlie Kirk, dizendo que o Irã era um país horrível, o que não refletia a evolução dele. Então eles estão, de propósito, escondendo as opiniões em transformação do Charlie Kirk, o verdadeiro legado dele, essa persona dele que estava surgindo, mais contrária à guerra. E a gente precisa realmente se perguntar, o que teria acontecido se Donald Trump tivesse tentado começar essa guerra com o Charlie Kirk liderando a principal organização jovem do MAGA e o movimento de mobilização de eleitores? Ele teria sido um obstáculo muito maior do que o Tucker Carlson, a Megyn Kelly e o comediante Dave Smith juntos. Então foi bem conveniente tê-lo fora do caminho. E de novo, não estou dizendo que isso explica quem matou ele, mas explica o que aconteceu com o MAGA desde o dia 10 de setembro de 2025, quando Charlie Kirk foi assassinado. Bom, o que explica a negação de Netanyahu de que o Mossad matou poucas horas depois do assassinato? 2 negativas, isso foi incomum. Certo. Certo. Bom, Max, a gente falou sobre muita coisa e eu agradeço de verdade. As coisas parecem estar acontecendo muito, muito rápido ultimamente. Então, obrigado pelo seu tempo. Obrigado também por todo o excelente trabalho que você faz no The Grey Zone. Espero te ver de novo em breve, meu amigo. Ah, e um feliz Dia dos Pais para você. Muito obrigado. É que sem lecção me receber aqui. Claro, tudo de bom. Obrigado. Amanhã, sexta-feira, às 3 da tarde, o professor John Mearsheimer. Às 4 da tarde, fechando o dia e a semana, a mesa redonda da comunidade de inteligência com Larry Johnson e Ray McGovern. Justin Politano para o Judging Freedom. Justin Napolitano for Judging Freedom.